Diagnóstico não é palpite. O perigo das conversas de esquina. Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Tópico: dificuldade multifatorial. Problemas de aprendizagem envolvem aspectos biológicos, emocionais, familiares, escolares e de saúde física geral. Tópico: o perigo do rótulo. Diagnósticos precipitados e informais, conversas de esquina, geram estigma, prejudicam a autoestima e atrasam o apoio adequado. Tópico: investigação criteriosa. Uma avaliação séria envolve anamnese familiar, sessões de avaliação clínica direta, contato com a escola e suporte multidisciplinar. Tópico: cuidado e tempo. O diagnóstico seguro é um processo de investigação ética que respeita a essência da criança em vez de rotulá-la em minutos. Outro dia, fui abordado por uma mãe preocupada. Em uma conversa rápida de pouco mais de 2 minutos, ela me descreveu de maneira resumida alguns comportamentos escolares de sua filha e, com o olhar ansioso de quem busca respostas imediatas, me pediu uma opinião. Professor, ela tem tal ou é apenas falta de foco? O que o senhor acha? Minha resposta foi honesta e cuidadosa. Expliquei que um diagnóstico psicopedagógico ou clínico não pode ser feito de forma rápida e que, por respeito à história e à individualidade de sua filha, não cabia emitir qualquer tipo de palpite naquele momento. A princípio, percebi em seu rosto uma leve expressão de decepção, uma reação compreensível de quem está cansado e busca uma solução rápida. Porém, à medida que expliquei a complexidade do processo avaliativo, sua expressão mudou para alívio e concordância. Ela compreendeu que a seriedade da investigação é a maior proteção que sua filha poderia ter. Decidi escrever sobre esse encontro porque ele ilustra uma prática muito comum em nossa sociedade, a transformação de conversas de esquina e opiniões informais em diagnósticos precipitados. Como psicopedagogo, pedagogo e especialista em neurociência, sinto o dever de alertar. Avaliar o comportamento de aprendizagem e o desenvolvimento de uma criança é coisa séria e multifatorial. O valor da troca de experiências e seus limites. Quero deixar claro que considero perfeitamente natural e saudável que pais, mães e cuidadores troquem figurinhas no portão da escola, em praças ou em reuniões familiares. Conversar sobre os desafios da criação dos filhos nos acolhe e nos mostra que não estamos sozinhos. Às vezes, uma mãe mais experiente pode dar uma excelente dica de rotina de estudos ou sugerir uma atividade lúdica que funcionou em sua casa. Esse apoio comunitário é precioso. O problema surge quando ultrapassamos a linha do conselho prático e entramos na esfera da rotulação diagnóstica. Ouvir frases como "o filho da minha vizinha agia exatamente assim e o médico disse que era hiperatividade, com certeza o seu tem isso também", ou "sua filha troca letras. Isso é dislexia pura, meu sobrinho tem é perigoso". Embora essas observações venham de uma intenção genuína de ajudar, elas carecem de base científica e ignoram que comportamentos superficialmente parecidos podem ter origens completamente diferentes. Por que um diagnóstico é sempre multifatorial? Um dos principais pontos que conversei com aquela mãe foi a natureza multifatorial das dificuldades de aprendizagem e de comportamento. O rendimento escolar baixo ou a agitação em sala de aula nunca são causados por um único fator isolado. Para se chegar a uma conclusão diagnóstica segura, precisamos investigar diversas esferas da vida do indivíduo. Tópico: fatores neurobiológicos e de desenvolvimento. Investigar se existem condições como TAA, dislexia, descalculia, transtorno do processamento auditivo central, PAC, ou traços do espectro autista. Tópico: fatores emocionais e psicossociais. Entender como está o ambiente familiar da criança. Ela está passando por alguma transição difícil, separação dos pais, luto, mudança de escola? Como está sua autoestima e sua relação com os colegas? A ansiedade ou a depressão infantil podem se mascarar de desatenção e agitação. Tópico: fatores pedagógicos e metodológicos. Analisar a escola. O método de ensino da instituição é adequado para o perfil cognitivo dessa criança? A dinâmica da sala de aula é estimulante ou gera estresse? Tópico: fatores orgânicos e sensoriais. Descartar problemas de acuidade visual, dificuldade de enxergar a lousa, ou auditiva, qualidade de sono inadequada, deficiências nutricionais ou disfunções hormonais. Como emitir uma opinião em 2 minutos diante de uma teia tão complexa de variáveis?
Um palpite rápido corre o risco de ignorar a verdadeira raiz do problema, atrasando o suporte adequado ou, pior, gerando intervenções erradas e desnecessárias. Por dentro de uma avaliação psicopedagógica séria. Para que pais e educadores compreendam o nível de zelo envolvido, vale a pena detalhar como funciona um processo de avaliação psicopedagógica clínica em meu consultório. Não se trata de uma aplicação fria de testes em uma única tarde, mas sim de uma jornada investigativa estruturada. Tópico: a anamnese familiar, uma sessão inicial extensa dedicada exclusivamente aos pais ou cuidadores. Nela, resgatamos todo o histórico de desenvolvimento da criança, desde a gestação, os marcos motores, quando engatinhou e andou, o desenvolvimento da fala, até o histórico escolar completo. Tópico: sessões de avaliação direta com a criança, geralmente realizadas ao longo de 6 a 8 sessões individuais. Nelas, utilizamos uma bateria de testes padronizados, tarefas projetivas, observação clínica do brincar, avaliação de raciocínio lógico, leitura, escrita e análise de funções executivas, atenção, memória de trabalho, controle inibitório. Tópico: investigação do contexto escolar, entramos em contato com a escola. Enviamos questionários aos professores e, quando necessário, realizamos visitas de observação para compreender como o aluno interage e aprende no ambiente coletivo. Tópico: articulação multidisciplinar, o psicopedagogo não trabalha isolado. Conversamos e trocamos relatórios com fonoaudiólogos, psicólogos, neuropediatras e terapeutas ocupacionais que acompanham a criança, construindo um diagnóstico integrado. Tópico: a devolutiva e o relatório. Por fim, realizamos uma sessão de encerramento para apresentar aos pais e à escola um relatório detalhado. Esse documento não traz apenas um nome ou um código de CID, mas sim um retrato das potencialidades e fragilidades da criança, acompanhado de um plano de intervenção prático para o lar e a sala de aula. O risco dos diagnósticos fast food. Vivemos em uma época imediatista, onde queremos respostas rápidas a cliques de distância. A pressa em rotular crianças gera o que chamo de diagnósticos fast food, rótulos superficiais que servem apenas para acalmar a ansiedade do adulto, mas que engessam o desenvolvimento do menor. Quando rotulamos uma criança apressadamente como preguiçosa, rebelde, hiperativa ou limitada, criamos uma imagem que ela carregará por anos. Ela passa a agir conforme o rótulo recebido, acreditando que sua dificuldade é uma barreira intransponível e não uma etapa que pode ser superada com a estratégia correta. Por outro lado, o diagnóstico correto e criterioso liberta. Ele nos aponta para onde devemos canalizar nossas energias, nos ensina a respeitar o ritmo da criança e abre portas para adaptações escolares justas e tratamentos terapêuticos eficazes. Considerações finais. A você, pai, mãe ou educador que está lendo este texto, quando tiver dúvidas sobre o desenvolvimento de uma criança, escute com carinho as conversas informais e as experiências de outros pais, mas filtre as opiniões. Lembre-se de que cada cérebro é uma biografia única e complexa. Não se contente com respostas fáceis de 2 minutos. Proteja o futuro de seu filho ou aluno exigindo o critério, a paciência e a profundidade que a ciência do desenvolvimento humano exige. A investigação psicopedagógica séria demanda tempo, mas o respeito que ela demonstra pela essência da criança é o maior investimento que podemos fazer em sua jornada. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.